Iremos iniciar o estudo da primeira parte do terceiro e último grande artigo do Credo Apostólico que nos diz: creio no Espírito Santo. Quando nós assim confessamos, estamos falando da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Até aqui, nós estudamos que Cristo cumpriu a sua missão na Terra e ascendeu aos céus para junto de Deus Pai. Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou até nós a terceira parte da Trindade, que então é Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que desce dos céus à terra para nos consolar. Um evento conhecido como Dia de Pentecostes, lembrando que Jesus Cristo, ele prometeu voltar e buscar-nos para um novo céu e para uma nova terra e para nos santificar, de modo que Ele é o nosso guia na luta diária contra o pecado que anda ao nosso derredor. Sendo assim, somente o Espírito de Deus é que se chama de Espírito Santo, isto é, aquele que nos santificou e continua santificando. Como o Pai é considerado Criador e o Filho é considerado Redentor, também o Espírito Santo ele tem uma função a partir daquilo que ele faz e ele recebe como característica o ser santo, ser santificador. Mas então como se dá essa santificação? Martim Lutero nos responde da seguinte forma: assim como o Filho recebe o senhorio, conquistando-nos por meio de seu nascimento, sua morte e ressurreição, também o Espírito Santo realiza a santificação por meio dos seguintes elementos, ou seja, pela comunidade dos santos ou igreja cristã, pelo perdão dos pecados, pela ressurreição do corpo e pela vida eterna. Em outras palavras, o Espírito Santo nos conduz para a sua comunidade santa, para o seio da igreja, pela qual ele prega a nós e nos leva a Cristo. O Espírito Santo, ele é muito mais do que uma aparição extraordinária em Pentecostes, reduzido a um momento histórico específico. Ele está presente já desde antes da criação do mundo, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como nos diz o livro de Gênesis. E ele continua presente hoje, quando o invocamos em nossas celebrações, em nossos cultos e no nosso dia a dia. O Espírito Santo é aquele que sopra onde quer e quando quer, independentemente das normas ou vontades humanas. Ele designa o poder de Deus em ação. No cristianismo, o Espírito Santo é também identificado como aquele que consola, que ensina, que protege e que permanece junto aos discípulos de Jesus após a sua ausência. E este Espírito Santo é aquele que também nos consola hoje, diante das nossas dores e das nossas perdas. É aquele que nos ensina através da palavra de Deus que é proclamada, que nos protege de perigos que em algumas vezes nós nem sabemos estarem próximos de nós, e é aquele que permanece conosco a cada novo dia. O Espírito Santo é aquele que sopra entre nós, dando-nos entendimento. Como seres humanos, nós não conseguiríamos perceber a beleza da criação ou mesmo reconhecer a importância da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo se não fosse por intermédio do agir do Espírito Santo. Tudo isso nos seria desconhecido, inacessível ou incompreensível. No entanto, para que nós pudéssemos valorizar o que nos cerca, o que está à nossa volta, para que nós pudéssemos então dar graças pelas nossas vidas, colocar-nos da dependência de Deus e reconhecer o seu poder divino, Deus enviou e continua enviando o seu Espírito. O Espírito Santo, o Espírito Divino, chega a nós pela proclamação da palavra e nos santifica, conduzindo-nos a Jesus Cristo. Através do seu Espírito, o próprio Deus age e se manifesta em nosso tempo. Através dele, dá poder às suas testemunhas, destrói as fortalezas do diabo e vence a resistência do coração humano ao Evangelho de Jesus. Por isso, o Espírito Santo é tão importante quanto as outras duas pessoas da Trindade. Sem o Espírito Santo, a nossa fé já se teria apagado.
Seria como um pavio que deixou de queimar, que apenas desprende fumaça. Sem o Espírito Santo, não haveria comunidade viva hoje e a igreja seria uma instituição morta. A nossa caminhada com Cristo, ela só tem esperança se a cada passo nos deixamos guiar e fortalecer pelo Espírito de Deus. Tudo que somos como igreja, como corpo de Cristo hoje, é porque o Espírito Santo continua a soprar, dando entendimento e conduzindo o seu povo. A nossa tarefa é confessarmos quem Ele é, junto de Deus Pai e de Jesus Cristo, e lembrar de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Só assim o Espírito Santo pode trabalhar em nosso viver, nos moldar, mostrando assim os nossos erros, nos auxiliando a confessá-los e intercedendo por nós diante de Deus. Portanto, quando confessamos que cremos no Espírito Santo, estamos falando daquele que continua conduzindo a história cristã, fazendo com que a mensagem da salvação continue a ser anunciada. Que o Espírito Santo nos capacite para testemunharmos naquele que cremos, sempre que formos chamados a fazer. No próximo vídeo, iremos estudar a segunda parte do terceiro grande artigo do Credo Apostólico que nos diz: cremos na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que Deus abençoe a tua semana.